O sonho de meu pai era que eu passasse na universidade pública. E aí, em 2015, eu terminei o colégio em 2014, em 2015 eu consegui a tão sonhada aprovação. Na sociedade, né? Fui... E outra, minha família só tem universidade pública. Se eu não passasse universidade pública, eu era o fim da carreira, era a ovelha negra da família. Então eu sempre tive essa pressão familiar, essa cobrança de passar a universidade pública. Inclusive, quando eu larguei, foi muito complicado, foi muito difícil. Mas para pra pensar que você que tá assistindo aí comigo. Olha que parada louca. Vocês já pararam pra pensar que a gente passa 14 anos da nossa vida, dos 3 aos 17, no colégio. E quando a gente chega lá no ensino médio, são 3 anos. Nos 3 anos, a gente tem que definir, escolher o que a gente tem que fazer pro resto da nossa vida. Então, eu acredito para um jovem, para um adolescente, isso é uma cobrança muito grande. Eu passei por isso agora que você falou, que eu lembrei disso. Sério, que tipo assim, eu tava meio perdido, eu não sabia se eu queria ser engenheiro, se eu queria ser advogado, se eu queria ser administrador. Então, simplesmente, eu acabei sendo moldado pelas escolhas de meu pai. E também por algumas referências que eu enxergava. Que, pô, a gente cresce com a receita já pronta, um padrão já pré-estabelecido que simplesmente ninguém questiona. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei primeiro na UFBA, estudei, tipo, menos de um mês, e aí não era aquilo que eu realmente queria, e depois eu passei na UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Minha carteira eu nem trouxe, eu tenho um cartão até hoje. Inclusive, vou deixar a foto aqui, ó. Esse editor é brabo demais. Esse cartãozinho até hoje aí, ó. Até hoje aí. Tem que respeitar esse editor. Eu tenho esse cartão até hoje, eu sou da turma de 2015. Eu comecei fazendo engenharia na UFES e eu até gostava, me identificava, que eu falei que eu me identificava por cálculo. Só que depois eu comecei a perceber que a conta não fechava. Eu sempre fui um cara um jovem ambicioso. E outra, ambição não é algo ruim. E também ganância também não. Agora, depende da sua intenção. Lembre-se que uma faca ela pode ser utilizada para matar alguém, como uma arma branca, assim como uma faca pode ser utilizada para cortar alguma coisa, para fazer uma comida. Então, o que muda, o problema não tá na faca, o problema tá na intenção. Então, eu sempre fui um cara muito bem intencionado e tive boas intenções. E nessa época eu percebi que a conta não fechava. Meu pai, nessa época, como eu falei, ele não tinha condição de pagar uma faculdade para mim, porque, pô, meu pai ganhava 3, 4 mil reais, imagine pagar uma faculdade de 1.000 e pouco, 2.000 reais, imagine me manter, alimentação e tal. O que é que ia sobrar para meu pai? Entendeu? A gente simplesmente não ia viver. Então, eu fui obrigado a passar a universidade pública. E meu pai me ajudava com 100 reais por semana. Isso era o que ele conseguia me ajudar. 100 reais por semana para eu poder me manter em uma outra cidade que o nome é Feira de Santana. Fica a 100 quilômetros de Salvador. E aí, só pra você ter noção, como eu era duro, lascado, que eu tinha que dividir uma casa com um amigo, que eu também não tinha condição de morar sozinho. Eu não tinha condição de pagar aluguel só. E aí a gente dividia uma casa, que só tinha uma cama, inclusive eu e esse brother, a gente dormia na mesma cama, só na broderagem. Só na broderagem. Isso daí de 2 homens dormindo numa cama, ele gosta, entendeu? Por isso que ele tá dando risada. E só pra você ter noção, sem brincadeira, a casa por dentro era de madeira. Então a gente, de vez em quando, tinha uns escorpiões pra gente matar. Era o meu esporte, matar escorpião. É brincadeira? Nunca te mordeu não? Pegou não? Graças a Deus não. E nessa época, eu recebia 100 reais por semana pra me manter, que era transporte, alimentação, na época eu também treinava e tal. E aí o que é que acontece? Eu era obrigado a fazer as refeições na faculdade. Porque se eu tomasse café, almoçasse e jantasse em outro lugar, meu dinheiro não ia dar. Eu não tinha como almoçar todos os dias em um restaurante. Imagine, um PF, um café da manhã, um jantar. Pô, quanto de refeição por dia? 20 reais? E aí, como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vou fazer outras coisas? Como é que eu vou imprimir? Porque a vida do universitário é só na casa da Xerox. O que eu gastava de Xerox, meu amigo, não tava no gibi. Tinha, até uma dica aí, pra você, governo. Que você tem que criar o Bolsa Xerox. Pelo que eu sofria com isso, pelo amor de Deus. Bolsa Xerox. Já existe o Bolsa Família, então tem que ter o Bolsa Xerox pro A universitário. outra tá rindo ali porque você já passou por isso, né? Tá passando por isso, né? Não, milhares de pessoas que estão assistindo isso daí também passaram Bolsa Xerox, viu? Escreve no comentário assim, ó. Eu tinha que ter Bolsa Xerox. E aí, beleza. Eu tinha que almoçar todo santo dia no restaurante universitário, tomar café da manhã todo santo
dia e jantar também todo santo dia, porque se eu não fizesse essas refeições, eu não ia ter com o que comer, sacou? Então, eu acordava 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, pra ir pra fila pra poder tomar café. Às vezes, eu tinha que sair da aula um pouco mais cedo, 20, 15 minutinhos mais cedo, pra entrar na fila, porque o almoço tinha um pouco mais de 1000 cotas e a universidade tem milhares de alunos. Então, saía um pouco mais cedo pra poder almoçar. O almoço era R$1, inclusive era bom. Terminar alguma coisa, algum compromisso pra poder jantar na faculdade. E eu me lembro que o café da manhã era 50 centavos, o almoço era R$1 e a janta era 70 centavos. E a comida era muito boa, inclusive. Ou naquela época eu era muito lascado e morta fome e a comida pra mim era boa. Mas eu nunca tive problema com isso. Lá de escola, quando eu estudava, é muito boa. Não, era muito boa de verdade. Comida de escola, de faculdade é bom. E aí, como eu falei, a conta não fechava. E eu acredito que o ponto-chave pra você ter sucesso em alguma coisa e você procurar uma melhora é você estar inconformado com a sua situação atual. E eu tava inconformado com a minha situação atual. E eu me lembro que eu e esse meu amigo que a gente dividiu essa casa, a gente tinha acabado de assistir o filme Assalto ao Banco Central. E aí a gente olhou um pra cara do outro e fez assim, mano, eu faço engenharia, você faz química. Eu faço engenharia, você faz química. O que é que a gente pode fazer aqui? Mas foi só um momento do filme, a gente não fez nada ilícito, galera, pelo amor de Deus. Mas foi só um pensamento, um negócio rápido assim. A gente pegou e decidiu começar a vender roupa. A gente não invadiu, nem roubou nenhum banco, nem nada não, galera. Teve um nosso que se inspirou no Pablo Escobar. Quem foi? Teve um que viu a série Pablo Escobar e se inspirou, cara. Não, graças a Deus não tive nenhuma inspiração, não. O Thales Baião, cara. O cara se inspirou nisso. Não, eu vi umas fotos do Thales, engraçado. Ele era... O bicho era acabado demais, cara. Ele se inspirou, acho que foi ele. Era cabuloso. Foi o outro que inspirou na série. Viu a série, pô, que legal, vou fazer também. Pô, velho. Não, a gente não se sentiu inspirado por fazer isso, não. Mas a gente foi vender roupa. Lá na Bahia, lá próximo de Salvador, nessa cidade de Feira de Santana, tem um lugar que se chama Feiraguai, que é uma feira ao ar livre que vende produtos primeira linha. Não é réplica. Não é réplica. Feiraguai. Não é réplica. É primeira linha. É produtos premium. Entendeu? Não é réplica. Pelo amor de Deus. É o melhor do melhor. É o fino do fino. Entendeu? Então, eu vendia produtos premium. Produtos premiums, coisa fina. E aí tinha aquelas bermudas da Hollister, né? Que a galera usava em tudo. Você passava, era igual outdoor. Hollister. E aí eu tinha guardado, eu sempre fui um cara, a galera me chamava de mão de vaca, só que eu considero isso como cuidadoso. Não é mão de vaca, é cuidadoso. E aí, por mais que eu ganhasse 100 por semana, eu guardava 20, 30 por semana, conseguia guardar um dinheirinho. E aí, eu tinha juntado R$140. E aí foi com esses R$140 que eu comecei o meu negócio. Inclusive, na época do colégio, eu fazia festa, eu fazia alguns eventos na época do colégio. Com 15, 16 anos, eu conseguia levantar uma graninha. Eu fazia algumas festas, cobrava ingresso pra galera. Eu já sempre estava empreendendo um pouquinho, sempre gostei de vendas, eu sempre fui um cara bastante comunicador. Eu acredito que nessa geração, a principal habilidade que a gente tem que ter é de comunicação, saber se conectar, porque grandes comunicadores são aquelas pessoas que conseguem passar sua mensagem com clareza. Então, se você não é um comunicador, Murilo, é porque eu não gosto de aparecer nos stories, não tem nada a ver com isso. Comunicação é a habilidade de você se conectar, de você passar a sua mensagem, de você simplesmente gerar aquilo que tem dentro de você, que você quer passar pra fora, que você consegue, passar com clareza, entendeu? Você conseguir passar sua mensagem, levar uma informação, uma transformação, beleza? Você conseguir impactar alguém com aquele conhecimento que você tem, beleza? Entenda que o que é óbvio pra você não é óbvio pra outras pessoas, então você sempre vai poder ajudar alguém. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você não tem como analisar a minha capacidade você não tem como analisar a capacidade de um pizzaiolo em vender o produto na internet, porque o pizzaiolo, ele não foi treinado para aquilo. Agora, se alguém que já vende na internet vier falar comigo sobre vendas através da internet, o cara, ele pode até se sentir assim, porra, eu não vou me sentir, eu não vou achar que eu vou poder acrescentar para Murilo. Mas, pô, se um pizzaiolo, ele simplesmente quiser me ensinar uma habilidade, pô, se eu não sei fazer pizza, mas um pizzaiolo, com certeza, ele tem muito a acrescentar para mim, não como em fazer pizza, mas em outras coisas. Só que o que as pessoas não entendem é isso que eu falei no início. O que é óbvio para você
não é óbvio para outras pessoas. O seu conhecimento, independente do que seja, você sempre pode ajudar alguém. Então eu acredito que acaba virando uma série de... quando você deixa de passar sua mensagem, você faz com que outras pessoas não prosperem. Então acaba sendo um efeito dominó que deixa de acontecer. Você acaba tirando uma peça do meio da passada do dominó. Quando você bate o dominó, não gera aquele efeito? Pá, pá, pá. Então quando você deixa de passar aquele seu conhecimento, você está tirando uma pecinha do meio e você está interrompendo aquele processo. Então independente do momento que você tá, da habilidade que você tem, saiba, você sempre pode ajudar alguém, beleza? Então, eu comecei a vender roupa, e aí eu peguei esses R$140 e comecei a pegar essas bermudas. Eu sempre fui um cara comunicador, como eu falei, eu sempre fui um cara que sabia... aquele jeitinho baiano, conversador e tal, desenrolado. Fala um bom mineiro. Lá que é um baiano conversador, bom baiano, bom de lábio, entendeu? Me siga no Insta. E aí, eu peguei, tirei foto dessas bermudas e eu postei num grupo de WhatsApp com a galera. Galera, tô vendendo essas bermudas aqui da Hollister. E aí, antes de eu comprar, eu já tinha vendido. Que a galera já tinha falado, mano, eu quero esse. E esse daí foi o meu primeiro cliente. Foi Lucas, lembra até hoje o nome, Lucas Batista, que é irmão de um dos meus melhores amigos, Kaique Batista. Inclusive, a gente nunca mais falei com os caras, mas, pô, pra você ver que quando a pessoa é do bem, independente de quando você se encontra ou não, quando você acaba vendo a pessoa, parece que não mudou nada. Não mudou nada, é foda. E aí, ele foi o meu primeiro cliente. Vendi pra um amigo. E aí, o que foi que aconteceu? Aquilo que era uma forma de eu gerar uma renda pra eu me manter, acabou se tornando um negócio. E aí, aqueles R$140 virou 280. Aqueles 280, eu peguei camisa de basquete. Quem lembra? Essas camisas de basquete era febre. A galera usava em casamento, festa de 15 anos, no shopping, deixa eu ver, em enterro, em evento, em show, em boate, em tudo que você imaginar, tinha alguém com camisa de basquete. Acredite. Aí eu pegava essas camisas de basquete, eu comprava por R$28. E eu tava com 280, tinha acabado tinha 140, fiz 280. O que foi que eu fiz? Eu vendi essas camisas por R$80 cada uma. Então aqueles 280 virou R$800. E aí aquilo acabou se multiplicando. E eu sempre tive essa mentalidade. Se eu tô começando um negócio, eu sempre tive a mentalidade do all-in. Eu parei pra pensar, porra, eu vim do nada, lascado, duro, quebrado. Não tem por que eu simplesmente tirar uma parte pra mim, sendo que eu tenho um negócio pra crescer. Então, o principal erro de quem tá começando o principal erro de quem tá começando fiz R$5.000. Aí a pessoa investiu 1.000 e fez 5. A mentalidade da pessoa, hoje em dia vou tirar os meus 4 pra mim e vou investir os mesmos 1.000. Eu não fazia isso. Eu pegava, se eu peguei 1.000 e fiz 5, eu pegava os mesmos 5.000, tirava só o necessário para eu poder me manter para pagar coisas básicas e realmente relevantes e investia tudo que eu tinha feito. A maioria da galera que tá começando agora já tem a mentalidade totalmente distorcida. A galera começa com 1.000, faz 5, a galera quer começar com os mesmos 1.000 para fazer mais 5 e ficar. Velho, esse ciclo não funciona e ele é insustentável porque ele vai limitar o seu negócio. Então, logo quando eu comecei, eu sempre tive essa mentalidade do all-in. Se eu tinha 1.000 e eu fiz 5.000, eu apostava tudo para virar mais. E aquilo ia crescendo, aquilo virou um negócio. Realmente virou um negócio.